Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar passando aqui o passo a passo desse tapete. Assim ele ficou com 62 centímetros e de assim ficou com 52 centímetros. Usei aqui o barbante número 6 com a cor verde musgo. Foi mais ou menos 250 metros do barbante. Fiz aqui num total de 94 correntinhas. Conto 1, 2, 3, 4. Na quinta correntinha, faço um ponto alto. Fazer um ponto alto em cada correntinha. Fiz aqui num total de 91 pontos altos junto com as 3 correntes que eu iniciei. Faço 3 correntes. Essas 3 correntes ficou nesse primeiro ponto. Ponto sobre ponto no segundo, no terceiro e no outro. Fazendo aqui 4 pontos. Vai ficar sempre na lateral 4 pontos. Faço 2 correntes, pulo 2 pontos, no outro faço um ponto. Fazer os quadradinhos. Fiz aqui no total de 28 quadradinhos. Coloco ponto sobre ponto. Ponto sobre ponto. Ponto nessas 3 correntes aqui que eu iniciei. Ficando aqui na lateral 4 pontos. Então, vai ser sempre assim, 4 pontos nas laterais. Faço 3 correntes. Aqui vou estar fazendo os 4 pontos. Fazendo aqui a carreira de número 3. Duas correntes, ponto. Fiz a carreira de número 1, número 2, agora vou estar fazendo a carreira de número 3. Fiz aqui os 4 pontos. Fiz aqui num total de 14 quadradinhos. Aqui eu vou estar preenchendo 1, 2, 3 quadradinhos. Preenchendo com 2 pontos, ponto sobre ponto. Nos 3 quadradinhos, ficando aqui num total de 10 pontos. Preenchendo aqui com 2 pontos. Ponto sobre ponto. Fiz os 10 pontos. 2 correntes, ponto sobre ponto. Fiz aqui os 10 pontos, 11 quadradinho. E aqui finalizando a carreira de número 3, colocando ponto sobre ponto. Ponto nas 3 correntes que inicia, ficando aqui 4 pontos.
Carreira de número 4. Fiz os 4 pontos, fiz aqui 10 quadradinhos. Aqui eu vou estar preenchendo com 2 pontos, ponto sobre ponto. Continuando com os pontos, vou preencher esses 2 quadradinhos. Preencho com 2 pontos, ponto, 2 pontos, ponto. Vão ficar aqui num total de 19 pontos. Fiz os 19 pontos, fiz aqui num total de 12 quadradinhos e finalizei a carreira de número 4, fazendo os 4 pontos. Carreira de número 5. Fiz os 4 pontos, 11 quadradinhos. Aqui eu vou estar preenchendo com 2 pontos, aqui eu vou estar fazendo os pontos sobre ponto. Continuando com os pontos, vou preencher com 2 pontos, ponto. Vão ficar aqui num total de 25 pontos. Fiz os 25 pontos, fiz aqui num total de 9 quadradinhos e finalizei a carreira de número 5 fazendo aqui os 4 pontos. Carreira de número 6, fiz os 4 pontos, 4 quadradinhos. Aqui vou estar preenchendo 1, 2, 3, 4 quadradinhos, preenchendo com 2 pontos, ponto sobre ponto, nos 4 quadradinhos, ficando aqui num total de 13 pontos. Fiz os 13 pontos, um quadradinho, que eu vou estar colocando ponto sobre ponto. Continuando com os pontos, aqui eu vou estar preenchendo com 2 pontos, ponto sobre ponto. Vão ficar aqui num total de 28 pontos. Fiz aqui os 28 pontos, fiz 10 quadradinhos e finalizei a carreira de número 6, fazendo os 4 pontos. Carreira de número 7, fiz os 4 pontos, 10 quadradinhos. Aqui eu vou estar colocando ponto sobre ponto, fazendo aqui num total de 13 pontos. Fiz os 13 pontos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo 10 pontos no total. Fiz os 10 pontos, um quadradinho. Aqui eu vou estar preenchendo com 2 pontos, ponto sobre ponto. Aqui eu vou preencher com 2 pontos, ponto sobre ponto. Vão ficar aqui num total de 19 pontos. Fiz os 19 pontos, 3 quadradinhos e finalizei a carreira de número 7, fazendo os 4 pontos. Carreira agora de número 8. Fiz os 4 pontos, 3 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo no total 19 pontos. Fiz os 19 pontos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo os 10 pontos no total.
Fiz os 10 pontos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo os 13 pontos no total. Fiz os 13 pontos, um quadradinho. Aqui eu vou estar preenchendo 1, 2, 3 quadradinhos. Preencho com 2 pontos, ponto sobre ponto, nos 3 quadradinhos, ficando aqui num total de 10 pontos. Fiz os 10 pontos, 6 quadradinhos e finalizei a carreira de número 8, fazendo os 4 pontos. Carreira de número 9. Fiz os 4 pontos, 4 quadradinhos. Aqui eu vou estar preenchendo com 2 pontos, ponto sobre ponto, 2 pontos. E aqui eu vou colocando ponto sobre ponto. Preenchi aqui esses 2 quadradinhos. Continuando com os pontos. Aqui eu vou preencher com 2 pontos, ponto sobre ponto. Ficando aqui num total de 19 pontos. Fiz os 19 pontos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo no total de 7 pontos. Fiz os 7 pontos, um quadradinho. Aqui eu vou estar preenchendo com 2 pontos, ponto sobre ponto, fazendo aqui num total de 10 pontos. Fiz os 10 pontos, um quadradinho. Aqui eu preencho com 2 pontos e aqui eu vou estar colocando ponto sobre ponto. Continuando com os pontos, vou estar preenchendo aqui com 2 pontos, ponto sobre ponto. Aqui vão ficar num total de 25 pontos. Fiz os 25 pontos, 2 quadradinhos e finalizei a carreira de número 9 fazendo os 4 pontos. Carreira de número 10. Fiz os 4 pontos, 2 quadradinhos. Aqui eu vou estar colocando ponto sobre ponto, fazendo aqui 13 pontos no total. Fiz os 13 pontos, fiz aqui 3 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo os 4 pontos. Fiz os 4 pontos, fiz aqui 6 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo os 4 pontos no total. Fiz os 4 pontos, um quadradinho. Aqui eu vou estar colocando ponto sobre ponto. Continuando com os pontos, aqui eu vou estar fazendo 2 pontos, ponto sobre ponto. Vão ficar aqui num total de 22 pontos. Fiz os 22 pontos, 3 quadradinhos e finalizei a carreira de número 10 fazendo os 4 pontos. Carreira de número 11. Fiz os 4 pontos, 3 quadradinhos, que eu vou estar colocando ponto sobre ponto, fazendo aqui num total de 7 pontos. Fiz os 7 pontos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo ponto sobre ponto, fazendo aqui num total de 7 pontos. Fiz os 7 pontos, um quadradinho. Aqui eu coloco ponto sobre ponto. Aqui eu vou estar colocando 2 pontos, ponto sobre ponto. Vão ficar aqui num total de 7 pontos. Fiz os 7 pontos, 2 quadradinhos. Aqui eu vou estar preenchendo 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos.
colocando dois pontos, ponto sobre ponto. Ficando aqui num total de 16 pontos. Fiz 2 quadradinhos. Aqui eu vou estar colocando 2 pontos, ponto sobre ponto, 2 pontos, e aqui ponto sobre ponto. Ficando aqui num total de 19 pontos. Fiz 2 quadradinhos e finalizei a carreira de número 11 fazendo os 4 pontos. Carreira de número 12. Fiz os 4 pontos, 2 quadradinhos. Aqui eu vou estar colocando ponto sobre ponto, fazendo aqui num total de 16 pontos. Fiz os 16 pontos, um quadradinho. Aqui eu vou estar preenchendo esses dois espaços. Preencho com 2 pontos, ponto sobre ponto, 2 pontos, e aqui eu vou estar colocando ponto sobre ponto. Continuando com os pontos, vou estar preenchendo aqui esses dois quadradinhos também. Preencho com 2 pontos, ponto sobre ponto, 2 pontos, ponto sobre ponto. Ficando aqui num total de 28 pontos. Fiz aqui os 28 pontos. Fiz aqui 5 quadradinhos. Aqui eu vou estar preenchendo com 2 pontos, ponto sobre ponto. Aqui eu coloco 2 pontos, ponto sobre ponto. Vão ficar aqui num total de 13 pontos. Fiz os 13 pontos, 2 quadradinhos, e finalizei a carreira de número 12 fazendo os 4 pontos. Carreira de número 13. Fiz os 4 pontos, 2 quadradinhos, aqui eu vou estar colocando ponto sobre ponto. Continuando com os pontos, vou preencher aqui esses 2 quadradinhos, colocando 2 pontos, ponto sobre ponto, 2 pontos, ponto sobre ponto. Vão ficar aqui num total de 19 pontos. Fiz os 19 pontos, 2 quadradinhos. Aqui eu coloco 2 pontos, ponto sobre ponto, fazendo aqui os 4 pontos. Fiz os 4 pontos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo os pontos. Continuando com os pontos, aqui eu vou colocar 2 pontos, ponto sobre ponto, ficando aqui num total de 28 pontos. Fiz os 28 pontos, um quadradinho. Aqui eu vou estar colocando ponto sobre ponto, fazendo aqui num total de 10 pontos. Fiz os 10 pontos, 3 quadradinhos, e finalizei a carreira de número 13, fazendo os 4 pontos. Carreira de número 14. Fiz os 4 pontos, fiz aqui 6 quadradinhos.
Aqui eu coloco 2 pontos, ponto sobre ponto, fazendo aqui os 4 pontos. Fiz os 4 pontos, um quadradinho. Aqui eu vou estar colocando ponto sobre ponto, ponto sobre ponto. Vão ficar aqui num total de 25 pontos. Fiz os 25 pontos, um quadradinho. Aqui eu coloco ponto sobre ponto, aqui eu vou estar colocando 2 pontos, ponto sobre ponto, fazendo aqui num total de 7 pontos. Fiz os 7 pontos, 2 quadradinhos. Aqui eu vou estar colocando ponto sobre ponto, vão ficar aqui num total de 16 pontos. Fiz os 16 pontos, 2 quadradinhos e finalizei a carreira de número 14 fazendo os 4 pontos. Carreira de número 15. Fiz os 4 pontos, 3 quadradinhos. Aqui eu vou estar colocando ponto sobre ponto, fazendo aqui num total de 7 pontos. Fiz os 7 pontos, 2 quadradinhos, que eu coloco 2 pontos, ponto, fazendo 4 pontos. Fiz os 4 pontos, um quadradinho. Aqui eu vou estar colocando ponto sobre ponto, aqui eu coloco 2 pontos, ponto sobre ponto. Vão ficar aqui num total de 10 pontos. Fiz os 10 pontos, um quadradinho. Aqui eu vou estar colocando ponto sobre ponto, fazendo aqui num total de 13 pontos. Fiz os 13 pontos, 3 quadradinhos. Aqui eu vou colocar 2 pontos, ponto sobre ponto, fazendo aqui num total de 7 pontos. Fiz os 7 pontos, um quadradinho. Aqui eu vou estar colocando 2 pontos, ponto, 2 pontos, ponto sobre ponto, ficando aqui num total de 7 pontos. Fiz os 7 pontos, 3 quadradinhos e finalizei a carreira de número 15 fazendo os 4 pontos. Carreira de número 16. Fiz os 4 pontos, 2 quadradinhos. Aqui eu vou estar colocando 2 pontos, ponto sobre ponto, fazendo aqui num total de 10 pontos. Fiz os 10 pontos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo no total de 7 pontos. Fiz os 7 pontos, um quadradinho. Aqui eu vou estar colocando 2 pontos, ponto sobre ponto, 2 pontos, ponto sobre ponto, fazendo aqui num total de 7 pontos. Fiz os 7 pontos, 4 quadradinhos. Aqui eu vou estar colocando 2 pontos e aqui eu vou estar colocando ponto sobre ponto. Continuando com os pontos, aqui eu vou estar colocando 2 pontos, ponto sobre ponto, ficando aqui num total de 16 pontos. Fiz os 16 pontos, um quadradinho, que eu coloco 2 pontos, ponto sobre ponto, 2 pontos, ponto sobre ponto, fazendo aqui 7 pontos. Fiz os 7 pontos, 2 quadradinhos. Aqui eu coloco 2 pontos, ponto sobre ponto, fazendo aqui
os 4 pontos. Fiz os 4 pontos, 2 quadradinhos e finalizei a carreira de número 16, fazendo os 4 pontos. Carreira de número 17. Fiz aqui os 4 pontos, 2 quadradinhos, ponto sobre ponto, fazendo os 4 pontos, um quadradinho. Aqui eu vou estar colocando 2 pontos, ponto sobre ponto, fazendo aqui num total de 10 pontos. Fiz os 10 pontos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo no total dos 16 pontos. Fiz os 16 pontos, um quadradinho. Aqui eu vou estar preenchendo esses 3 quadradinhos, preenchendo com 2 pontos, ponto sobre ponto, 2 pontos, ponto sobre ponto, 2 pontos, ponto sobre ponto, ficando aqui num total de 13 pontos. Fiz os 13 pontos, um quadradinho. Eu coloco 2 pontos, ponto, fazendo aqui os 4 pontos. Fiz os 4 pontos, um quadradinho. Aqui eu vou estar colocando os pontos, fazendo aqui no total de 4 pontos. Fiz os 4 pontos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo no total de 10 pontos. Fiz os 10 pontos, 2 quadradinhos e finalizei a carreira de número 17, fazendo os 4 pontos. Carreira de número 18. Fiz os 4 pontos, 2 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo os 10 pontos. Fiz os 10 pontos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo os 4 pontos. Fiz os 4 pontos, 4 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo num total de 10 pontos. Fiz os 10 pontos, um quadradinho. Aqui eu vou estar fazendo no total de 16 pontos. Fiz os 16 pontos, um quadradinho. Aqui eu vou estar colocando ponto sobre ponto. Aqui eu preencho com 2 pontos, ponto sobre ponto. Vão ficar aqui num total de 13 pontos. Fiz os 13 pontos, 3 quadradinhos e finalizei a carreira de número 18, fazendo os 4 pontos. Carreira de número 19. Fiz os 4 pontos, 3 quadradinhos. Aqui eu vou estar fazendo no total de 13 pontos. Fiz os 13 pontos, um quadradinho. Aqui eu vou estar colocando ponto sobre ponto, ficando aqui num total de 13 pontos. Fiz os 13 pontos, um quadradinho. Aqui eu coloco 2 pontos, ponto sobre ponto, fazendo aqui os 4 pontos. Fiz os 4 pontos, 6 quadradinhos. Aqui eu coloco 2 pontos, ponto sobre ponto, fazendo 4 pontos. Fiz os 4 pontos, um quadradinho. Aqui eu coloco 2 pontos, ponto sobre ponto, fazendo aqui num total de 10 pontos.
Fiz os 10 pontos, 3 quadradinhos e finalizei a carreira de número 19, fazendo os 4 pontos. Carreira de número 20. Fiz os 4 pontos, 5 quadradinhos. Aqui eu vou estar colocando ponto sobre ponto, fazendo aqui os 4 pontos. Fiz os 4 pontos, um quadradinho, aqui eu vou estar fazendo os 4 pontos. Fiz os 4 pontos, 5 quadradinho, aqui eu vou estar colocando 2 pontos, ponto sobre ponto, fazendo aqui num total de 7 pontos. Fiz os 7 pontos, um quadradinho, aqui eu vou estar fazendo aqui num total de 13 pontos. Fiz os 13 pontos, um quadradinho, aqui eu vou estar fazendo os 13 pontos. Fiz os 13 pontos, 3 quadradinhos e finalizei a carreira de número 20, fazendo os 4 pontos. Carreira de número 21. Fiz os 4 pontos, 3 quadradinhos, aqui eu vou estar colocando ponto sobre ponto. Continuando com os pontos, vou estar colocando 2 pontos, ponto sobre ponto. Vão ficar aqui num total de 16 pontos. Fiz os 16 pontos, um quadradinho, aqui eu vou estar fazendo ponto sobre ponto, fazendo aqui num total de 10 pontos. Fiz os 10 pontos, um quadradinho, aqui eu vou estar fazendo 7 pontos. Fiz os 7 pontos, 4 quadradinhos, aqui eu vou estar colocando 2 pontos, ponto sobre ponto, ficando aqui os 4 pontos. Fiz os 4 pontos, um quadradinho, aqui eu coloco 2 pontos, ponto sobre ponto, fazendo aqui num total de 7 pontos. Fiz os 7 pontos, 5 quadradinhos e finalizei a carreira de número 21, fazendo os 4 pontos. Carreira de número 22, fiz os 4 pontos, fiz aqui 6 quadradinhos, aqui eu vou estar colocando ponto sobre ponto, coloco 2 pontos aqui, ponto sobre ponto, ficando aqui num total de 7 pontos. Fiz os 7 pontos, um quadradinho, vou preencher esses 2 quadradinhos, colocando 2 pontos, ponto sobre ponto, 2 pontos, ponto sobre ponto. Vão ficar aqui 7 pontos. Fiz os 7 pontos, 2 quadradinhos, aqui eu vou estar fazendo ponto sobre ponto, fazendo aqui num total de 7 pontos. Fiz os 7 pontos, um quadradinho, aqui eu vou estar colocando ponto sobre ponto, fazendo aqui num total de 7 pontos. Fiz os 7 pontos, um quadradinho, aqui eu preencho com 2 pontos, aqui eu vou estar colocando ponto sobre ponto, vão ficar aqui num total de 16 pontos. Fiz os 16 pontos, 4 quadradinhos e finalizei a carreira de número 22, fazendo os 4 pontos. Carreira de número 23, fiz os 4 pontos, 4 quadradinhos, aqui eu vou estar fazendo no total dos 16 pontos.
Fiz os 16 pontos, 2 quadradinhos, que eu coloco ponto sobre ponto, aqui eu coloco 2 pontos, ponto sobre ponto, ficando aqui num total de 7 pontos. Fiz os 7 pontos, um quadradinho, aqui eu vou estar colocando ponto sobre ponto, aqui eu vou estar colocando 2 pontos, ponto sobre ponto, 2 pontos, ponto sobre ponto, ficando aqui num total de 10 pontos. Fiz os 10 pontos, 2 quadradinhos, aqui eu preencho com 2 pontos, ponto sobre ponto, ficando aqui 4 pontos. Fiz os 4 pontos, fiz aqui num total de 8 quadradinhos e finalizei a carreira de número 23 fazendo os 4 pontos. Carreira de número 24, fiz os 4 pontos, fiz aqui 8 quadradinhos. Aqui eu vou estar colocando ponto sobre ponto, aqui eu vou estar colocando 2 pontos, ponto sobre ponto, 2 pontos, ponto sobre ponto, ficando aqui num total de 10 pontos. Fiz os 10 pontos, 3 quadradinhos. Aqui eu vou estar colocando 2 pontos, ponto sobre ponto, fazendo aqui os 4 pontos. Fiz os 4 pontos, 2 quadradinhos. Aqui eu vou estar preenchendo com 2 pontos, ponto sobre ponto, 2 pontos, ponto sobre ponto, ficando aqui 7 pontos no total. Fiz os 7 pontos, um quadradinho. Aqui eu vou estar colocando ponto sobre ponto, ficando aqui num total de 10 pontos. Fiz os 10 pontos, 5 quadradinhos e finalizei a carreira de número 24 fazendo os 4 pontos. Carreira de número 25. Fiz os 4 pontos, fiz aqui num total de 9 quadradinhos, que eu vou estar colocando ponto sobre ponto. Continuando com os pontos, aqui eu vou estar colocando 2 pontos, ponto sobre ponto, 2 pontos, ponto sobre ponto, ficando aqui num total de 13 pontos. Fiz os 13 pontos, um quadradinho, aqui eu vou estar preenchendo 1, 2, 3, preenchendo aqui com 2 pontos, ponto sobre ponto, 2 pontos, ponto sobre ponto, 2 pontos e ponto sobre ponto, ficando aqui num total de 10 pontos. Fiz os 10 pontos, fiz aqui num total de 11 quadradinhos e finalizei a carreira de número 25 fazendo os 4 pontos. Carreira de número 26. Fiz os 4 pontos, fiz aqui num total de 15 quadradinhos. Aqui eu vou estar colocando ponto sobre ponto, ficando aqui num total de 10 pontos. Fiz os 10 pontos, fiz aqui 10 quadradinhos e finalizei a carreira de número 26 fazendo os 4 pontos. Carreira de número 27. Fiz os 4 pontos, fiz aqui num total de 28 quadradinhos e finalizei a carreira de número 27 fazendo aqui os 4 pontos. Fiz a carreira de número 28. Fiz aqui os 4 pontos,
Preenchi aqui com 2 pontos, ponto sobre ponto. E fui fazendo assim, fui colocando 2 pontos, ponto sobre ponto, 2 pontos, ponto sobre ponto. Finalizando, colocando aqui os 4 pontos na lateral. Finalizando aqui a carreira de número 28, fazendo 91 pontos altos. Iniciando o bico do tapete. Eu vou pegar esse último ponto, vou trabalhar aqui dentro. Faço um ponto baixo, 2 correntes, que vai me ser, aqui vai estar valendo um ponto. Faço mais um ponto, então vai ficar um grupinho de 2. Uma corrente, aqui nesse mesmo espaço, vou estar fazendo 2 pontos. Uma corrente, vou fazer mais 2 pontos. Então, aqui dentro desse espaço, eu fiz 3 grupinhos de 2. 2 pontos, uma corrente, 2 pontos, uma corrente, 2 pontos. Agora, eu vou estar fazendo 2 correntes. Vou pular essa segunda carreira, né? Tem a primeira, tem a segunda. Vou na terceira, pego o primeiro ponto. Vou estar fazendo aqui 4 pontos. Continuando aqui, eu vou estar sempre fazendo 2 correntes, pula uma carreira, na próxima eu pego o primeiro ponto e faço 4 pontos. Faço 2 correntes, pulo uma carreira, na outra eu pego o primeiro ponto, faço 4 pontos. Esse lado do tapete eu vou estar fazendo todinho assim. Finalizando aqui esse lado do tapete, ficando aqui fora a quina que eu fiz, né? Ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 grupinhos de 4 pontos. Fiz 2 correntes. Eu sempre fazia o grupinho, pulava uma carreira. Fiz aqui 2 correntes. Venho aqui nessa carreira, né? Na última aqui, pego esse primeiro ponto. E aqui dentro eu vou trabalhar, fazer os grupinhos de 2. 2 pontos. Uma corrente, aqui dentro mesmo, 2 pontos. Uma corrente, mais 2 pontos. Fazendo aqui 3 grupinhos de 2 pontos. Com uma corrente no meio. Agora, eu vou estar trabalhando esse lado do tapete. Vou fazer 2 correntes, vou pular 1, 2 pontos. No terceiro, eu vou estar fazendo um ponto, ponto sobre ponto, fazendo 4 pontos. Faço aqui 2 correntes. Pulo 2 pontos. No outro, eu faço um ponto.
ponto sobre ponto. Fazendo 4 pontos. Vou seguir fazendo assim desse lado do tapete. Faço 2 correntes, pulo aqui 2 pontos no outro. Faço ponto sobre ponto, fazendo 4 pontos. E vou seguindo fazendo. Finalizando aqui esse lado do tapete, eu fiz aqui os 4 pontos. Se eu pular 2 pontos, vão ficar aqui 3 pontos, né? Para eu estar fazendo os 4 pontos. Porque esse último ponto aqui eu vou trabalhar com ele para fazer a quina do tapete. Então, o que que eu faço? Eu desmancho esses 4 pontos, né? Continuo aqui com as 2 correntes. Aqui eu pulo um ponto só. E aqui eu faço os 4 pontos. Fiz os 4 pontos, faço 2 correntes. Aqui eu pulo um ponto só também. E faço os 4 pontos, ponto sobre ponto. Fazendo aqui os 4 pontos. Agora, eu vou estar trabalhando a quina aqui do tapete. Eu pego esse último ponto. Aqui eu vou estar fazendo 2 correntes. Aí, pego esse último ponto aqui e vou trabalhar aqui dentro. Fazer aqui os 3 grupinhos de 2. Faço 2 pontos. Uma corrente. Mais 2 pontos. Uma corrente, fazer mais 2 pontos. Ficando aqui, então, os 3 grupinhos na quina do tapete. Fazendo aqui nessa primeira fileira, né? Agora, eu vou trabalhar esse outro lado aqui do tapete. Vou estar fazendo 2 correntes. Pulo uma carreira, na outra carreira eu pego o primeiro ponto e faço os 4 pontos. 2 correntes, pulo essa carreira, na outra eu pego o primeiro ponto, faço 4 pontos. Vou estar fazendo assim nesse lado. 2 correntes, pulo aqui a primeira, né? Tem a primeira, pulo uma carreira, na outra carreira eu pego o primeiro ponto. E vou estar fazendo aqui os 4 pontos. Finalizando aqui esse lado do tapete, ficando com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 grupinhos de 4 pontos. Faço 2 correntes. Agora, eu vou trabalhar aqui nesse primeiro ponto aqui dessa última carreira. Vou trabalhar aqui dentro, fazer os grupinhos, os 3 grupinhos de 2. Faço 2 pontos, uma corrente. Aqui no mesmo lugar eu vou estar fazendo mais 2 pontos. Uma corrente. No mesmo lugar, vou estar fazendo mais 2 pontos, para ficar aqui os 3 grupinhos de 2 pontos.
Então, agora eu vou trabalhar esse outro lado do tapete. Então, aqui eu vou fazer 2 correntes, vou pular aqui 1, 2, no terceiro eu faço um ponto. Ponto sobre ponto, fazendo 4 pontos. Então, eu faço 2 correntes, pulo aqui 2 pontos, no outro, faço um ponto, ponto sobre ponto, fazendo aqui os 4 pontos. Faço 2 correntes, pulo 2 pontos, no outro eu faço ponto e vou tá fazendo os 4 pontos. Fazer todo esse lado do tapete. Finalizando aqui esse lado, então eu fiz igual do outro lado, né? Aqui para dar os 2 grupinhos de 4, aqui eu acabei pulando um ponto e aqui um ponto só. Fazendo aqui 2 correntes, 2 correntes. Finalizando aqui esse lado, faço 2 correntes, venho nesse primeiro ponto aqui, que era as 3 correntes, né, desse grupo. Faço aqui um ponto baixíssimo, finalizando aqui essa volta. Esses 3 grupinhos de 2 pontos que eu fiz aqui na quina do tapete, faço 3 correntes no primeiro ponto. No segundo ponto, eu faço 2 pontos. No mesmo lugar, né? Ficando aqui 3 pontos. Então, embaixo ficou 2 pontos, aqui vão ficar 3 pontos. Faço uma corrente. Nesse outro grupinho de 2, no primeiro ponto, eu faço um ponto. No segundo ponto, eu faço 2 pontos. Ficando 3 pontos. Uma corrente. No outro grupinho de 2, no primeiro ponto eu faço um ponto. E no segundo ponto eu faço 2 pontos. Ficando aqui 3 pontos. Então, aqui ficou 3 pontos, uma corrente, 3 pontos, uma corrente, 3 pontos. Vou estar fazendo uma corrente, aqui são 4 pontos. Vou fazer 2 pontos no segundo ponto. Vou estar fazendo aqui, ó, uma corrente. Aqui no segundo ponto, faço 2 pontos. Faço aqui, ó, 1, 2, 3, 4 correntes. Venho aqui nessas 2 linhas, puxo tudinho. Faço aqui nesse outro ponto, 2 pontos. Ficando assim. Faço uma corrente, venho aqui nesses 4 pontos, vou no segundo ponto, faço 2 pontos. Faço 1, 2, 3, 4 correntes, venho aqui nessas 2 linhas, puxo tudo. Venho aqui nesse outro ponto, faço aqui 2 pontos.
faço uma corrente, finalizando aqui esse lado, faço uma corrente, e aí nesses 3 grupinhos aqui de 2, faço primeiro ponto eu faço um ponto, no segundo eu faço 2 pontos, ficando aqui o grupinho de 3. Faço uma corrente, aqui são 2, vou fazer um ponto no primeiro ponto, 2 pontos no segundo, ficando aqui 3 pontos. Faço uma corrente, aqui são 2, faço um ponto no primeiro, 2 pontos no segundo, ficando aqui 3 pontos. Faço uma corrente, venho nos 4 pontos, no segundo ponto aqui, vou fazer 2 pontos. Faço uma, duas, três, 4 correntes. Venho nessas 2 linhas aqui, puxo, e no segundo, aqui no terceiro ponto dos 4, né? Faço mais 2 pontos. Finalizando aqui esse lado, faço uma corrente, e aqui vou trabalhar nesses 3 grupinhos de 3 pontos, de 2 pontos, né? Aqui no primeiro eu faço um ponto, no segundo ponto eu faço 2 pontos, ficando aqui 3 pontos. Faço uma corrente, aqui nesses 2 pontos, o primeiro eu coloco um ponto, no segundo, coloco 2 pontos, ficando 3 pontos. Faço uma corrente, venho aqui no primeiro ponto, faço um ponto, no segundo faço 2 pontos. Ficando aqui o grupinhos de 3 pontos. 3, uma corrente, 3, uma corrente, 3. Agora eu vou trabalhar esse lado. Faço uma corrente, venho no segundo ponto, faço 2 pontos. Faço aqui uma corrente, venho aqui no segundo ponto, faço 2 pontos. Faço 4 correntes, venho aqui nessas 2 linhas, puxo, e aqui nesse terceiro ponto, vou fazer mais 2 pontos. E vou continuar fazendo assim, faço uma corrente, venho finalizando esse lado, vou trabalhar agora esses 3 grupinhos de 2 pontos. Faço uma corrente, no primeiro ponto eu faço um ponto, no segundo faço 2 pontos, para ficar 3 pontos. Aqui eu faço mais um para ficar 3 pontos, né? Faço uma corrente, nesses 2, no primeiro eu faço um ponto, no segundo, 2 pontos. Finalizando aqui, fazendo esses 3 grupinhos,
Agora eu vou estar fazendo esse outro lado aqui do tapete. Faço uma corrente. Nesses 4 pontos, eu vou usar o segundo e o terceiro. Aqui eu faço 2 pontos. Faço 4 correntes. Venho aqui nessas 2 linhas dos 2 pontos. Puxo a linha toda. Aqui no terceiro ponto, faço mais 2 pontos. Ficando assim. Faço uma corrente. E novamente, vou trabalhar aqui esses 4 pontos. Vou nesse segundo, faço 2 pontos. Finalizando aqui. Faço uma corrente. Venho aqui nesses 4 pontos, na segunda. No segundo ponto, eu faço um ponto, 2 pontos. 4 correntes, venho aqui nessas 2 linhas, puxo. Venho no terceiro ponto e faço mais 2 pontos. Faço uma corrente, venho aqui nesse primeiro ponto, faço um ponto baixíssimo, finalizando. Obrigada a todos e até o próximo vídeo.